Está aqui, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, nos ouve, somos uma igreja aleluiada, uma igreja firmada na rocha que é Jesus Cristo, uma igreja que caminha na palavra de Deus, uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somos a Igreja Batista Bom Retiro, aqui em Curitiba, Paraná. Você que nos assiste pela o YouTube BBR, Oswaldo Lobo, e pela Gospel FM, Deus abençoe sua vida, porque nós existimos para abençoar a sua vida. Estamos tratando a respeito de fortalezas espirituais. Nós estamos aqui no nosso sexto encontro agora, e hoje eu vou continuar aquilo que nós não conseguimos terminar, e certamente não terminaremos hoje ainda. Vamos fazer a sondagem espiritual. De onde que vem esse nome? Sondagem espiritual, mapeamento espiritual, investigação espiritual. Não, isso não está na Bíblia, essa palavra não está na Bíblia, essa expressão, perdão, não está na Bíblia, mas é a maneira como nós tratamos a respeito de, quando nós fazemos uma investigação a respeito das causas da exploração maligna, ou de uma resposta espiritual a uma desobediência na vida da pessoa. Quando Moisés vai entrar na terra da promessa, isso é Números capítulo 13, ele diz para os seus espias, para os seus investigadores: vão lá, investiguem a terra, vejam se ela é boa ou má, aonde os habitantes da terra moram. Cada um deles se moram em fortalezas, em cidades fortificadas, nas montanhas, se moram nos vales. E aqueles 12 espias, então, eles vão, e quando eles retornam, eles trazem uma investigação mal conduzida, mal trabalhada e mal interpretada. Então a terra era boa, mas a impressão que eles têm é que os inimigos não podem ser vencidos. Essa razão foi a razão deles não conseguirem entrar na terra da promessa. Eles vão ficar ali circulando, andando em giros, andando em voltas, durante 40 anos. Então, isso é apenas sombra de bem-vindouros. Logicamente que ninguém vai ficar 40 anos esperando uma resposta, a não ser que ele fique 40 anos vivendo como escravo, sem buscar a liberdade. Josué faz diferente. Josué capítulo 2, verso 1, ele só manda 2 espias. Então ele entra assim, entram e vão direto na fortaleza. Nem precisa espiar a terra, vai no coração. Então a cidade de Jericó era a fortaleza, a capital daquele lugar chamado planície de Gibeão, que na verdade é a terra de Canaã, olhada de cima a baixo, a gente chama de Dan até Naftali. Ele fala: vão lá, espiem a terra, mas entrem na fortaleza de Jericó e passem a noite lá. Os 12 espias vão, eles entram, e naquela fortaleza tinha uma casa de uma mulher com a sua família chamada Raabe, e ali eles passam a noite, e é a partir daqui que eu quero tratar. Quando a gente investiga as escuridões, as pessoas tem vergonha e tem medo de abrir o coração. Então esse é um prato cheio para quem? Para o inimigo das nossas almas, que ele também ama a escuridão. Ele, quando ele foi expulso, Lúcifer, o portador de luz, o não portador de luz, aquele que vivia a luz de Deus. Toda pessoa que fica perto de Deus, ela brilha. Você vê Moisés no capítulo 34, ele fica 40 dias na presença de Deus, ele sobe o Monte Sinai, quando ele volta o rosto dele brilhava como o sol. Você vê Jesus, ele sobe o Monte da Transfiguração, o rosto dele brilhava como o sol. Jesus diz: brilhe portanto a vossa luz entre os homens, para que glorifique ao Pai pelas vossas obras. Então a presença de Deus, esse anjo Lúcifer, ele vivia na presença de Deus. Isaías 14, Ezequiel 28, assim desnudo, abre as cortinas do mundo espiritual, para mostrar para a gente que ele de fato vivia servindo a Deus de frente a frente. Mas quando ele é expulso do céu, a rebelião, um orgulho, uma exaltação própria, ele é expulso do céu, então ele é jogado para mais distante de Deus. Por isso que ele é hoje o príncipe das trevas. Ele opera onde? Naquilo que a gente esconde. São os pecados secretos, os abusos secretos, os silêncios da alma, as mordaças que impedem a gente de colocar para fora aquilo que aprisiona a gente. Basicamente, então, eu fiz um overview aqui de tudo que a gente viu, para a gente entrar exatamente naquilo da onde a gente parou na semana passada. Quando nós interpretamos sintomas, sintoma é o efeito colateral do problema, não é o problema. Então, a gente já tratou disso. Não é a cachaça, não é o cigarro, não é a violência temperamental,
Existe só o quê? É só aquilo que aparece. Então, nós temos que não olhar para a ponta do iceberg, mas para aquilo que está abaixo da lâmina d'água. Você tem que investigar a razão por que aquilo está acontecendo. Por que ele está buscando essa reparação? Por que está buscando uma permissão no pecado? Por que está entrando no pecado? É isso que um bom libertador, ou que um bom investigador, que um bom conselheiro faz. Isso que eu quero entregar para vocês, porque vocês vão começar a olhar as pessoas perto de você com outros olhos. Jesus, ele vai perguntar o quê? Desde quando acontece isso? Eu gosto muito, você está olhando para a vida tem 3 amigos de Jesus que moram na cidade de Betânia. Betânia é bem pertinho de Jerusalém. Betfagé, você vai ver sempre Jesus em Betfagé, em Betânia ou em Jerusalém. Eles ficam, é uma ruazinha assim que dá uns 2,5 km. Não chega a 3 quilômetros. Então, você pega uma direção, caminhando, gente. Em 45 minutos você está lá. É um caminho que você sobe, quem já esteve comigo aqui, a Lu já foi com a gente para Israel, o Marco Maria foi com a gente para Israel, Darcy Helena foi. A gente sai da porta chamada Porta de Damasco, você vira à direita, você entra, você sobe um monte no Getsemane, né? Que é o Monte das Oliveiras, um pedaço do sistema. Você anda mais um pocão, assim, tipo assim, uns 25 minutos, que não é um pouquinho, é um pocão, você sabe, não é muito grande, mas também não é muito pequeno, é um pocão. E aí você já chega lá em Betânia. Era amigo deles, Marta, Maria e Lázaro, moravam lá. E aí, uma hora Jesus chega na casa deles, aí está lá, Maria sentada aos pés de Jesus, e Marta trabalhando, que nem a louca, né? Então, passando pano no chão, passando rodo, tirando a água, fazendo frango assado, a maionese, e fazendo tudo em casa, e Maria lá, aquela folgada, sentada lá. Aí Marta chega, Jesus, está incomodado? Eu estou incomodado, ela não vai me ajudar, não? Aí Jesus diagnostica o quê? Ansiedade. Ele fala assim, Marta, você está ansiosa por muitas coisas, e só uma coisa é importante. Então ele entra num detalhamento, é por isso que ele pergunta, desde quando acontece isso? Para a gente saber a porta de entrada. Então a gente sempre busca a razão primeiro, quando isso aconteceu pela primeira vez? Para a gente poder identificar qual foi a gente chama na Bíblia, aí é Bíblia mesmo, a brecha, nessa expressão, ela aparece um monte de vezes. Por exemplo, em 2 Crônicas 18:33, um atirador lança o arco, pá, e a flecha entra nas brechas da armadura do rei, e o rei fala assim, me tira do combate, fui ferido. Você vê Deus procurando aonde? Na brecha. Eu procurei na brecha alguém para não derramar a ira sobre o pecado da cidade, porque a ira de Deus é contra o pecado. Então é isso. A gente vai buscar uma oportunidade, uma fissura, algo que dá acesso, isso que é uma porta, isso que dá uma brecha. Esse diagnóstico nós vimos na semana passada o quê? O primeiro deles, iniquidade dos pais, ou seja, a herança de ensino familiar. Nós aprendemos a pecar em casa. Por que você faz isso? Porque você está repetindo comportamentos, você está repetindo ensinamentos, você está repetindo aquilo que teu pai te ensinou para o bem ou para o mal. Ele ensinou a você não ter resiliência, pode ter certeza. Ele também vai abandonar emprego, vai abandonar relacionamento. Qualquer problema para ele, um grãozinho de areia vai se tornar o quê? Uma rocha de 50 toneladas. Porque ele aprendeu com o pai a não permanecer nos momentos difíceis. Então é aquela pessoa que só gosta da doçura, entra num ambiente ruim, no trabalho, na escola, é gente que não consegue vencer uma matéria na faculdade. Você terminou a faculdade, não fiz tudo, mas não consegui concluir matemática financeira, não consegui concluir geometria descritiva. Se você já fez essas matérias, eu fiz, vocês sabem que dá vontade de desistir, vocês sabem disso. Não é fácil. Cálculo 3, você começa a misturar integral, derivado, você fala, cara, isso aqui vai dar para mim não, mas você vai lá, é resiliente e conclui. Não é assim? É assim que você faz. Então a vida da gente oferece para a gente alguma resistência. Você aprende com o pai o pecado e você vai pecar. Aí Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Deuteronômio 20, a partir do verso 4. E o segundo, as chamadas quebras de aliança, aonde você promove
eu não gosto de usar muito um termo, porque tem um termo parecido, mas ilegitimidade espiritual sobre a vida de quem está debaixo de você. E aí, terceiro, o que eu investigo? Envolvimento com religiões não cristãs. Mas o Espírito, você vê que o Espírito está com letra maiúscula. Aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar 2 vezes com Timóteo, na primeira carta e na segunda carta. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão, ou seja, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 2. Por que é tão importante? Vocês reparam como eu sempre dou uma overdose de Bíblia em vocês, seja no culto de domingo, seja no quarta-feira. Eu vou ministrar, gente, eu entrego a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para quê? Para deixar a pessoa sem saída mesmo. Ó, é isso aqui. A regra do jogo é essa aqui. Mas aqui o Espírito Santo, com letra maiúsculo, ele está dizendo que no final vai ter gente que está dentro da igreja que vai ser enganada. Alguns vão se desviar da fé. Por quê? O Espírito fala, Espírito imundo fala e é tagarela. Fala e fala demais, fala pelos cotovelos. E eles ensinam doutrinas de demônios. E tem pessoa que cai nisso. Então, sempre alguém me pergunta assim, pastor, isso aqui é pecado? Quando eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, você pode ir lá no @PR Osvaldo Lobo, eu boto lá, faz uma pergunta. As perguntas são dúvidas que as pessoas têm porque não conhecem a Bíblia. Algo que devia ser prioridade na vida da gente, a gente deixa para os outros. Então, quando você não conhece a Bíblia, todo vento de doutrina te empurra para longe de Deus. É isso aqui. Então, falsas ou religiões não cristãs, elas têm características, e aqui eu quero mostrar para vocês aqui, como discernir, pastor, essa igreja é uma seita, esse pastor prega uma heresia, esse líder, a primeira coisa, ó, uma nova revelação. Deus me revelou alguma coisa que você nunca percebeu, aí você pergunta assim, onde está escrito? Então aprenda uma regra de interpretação bíblica. Existe uma disciplina na faculdade teológica chamada hermenêutica. O que é isso? É a maneira de interpretar. Você sempre interpreta a Bíblia através de doutrina, com a palavra de 2 testemunhas, no mínimo 2. Então você pega algo que está no Antigo Testamento, que se repete no Novo Testamento. Entenderam isso? Escrever uma coisa que as pessoas me perguntam, pastor, fala sobre milênio. A Bíblia não fala sobre milênio. Agora, a Bíblia falou sobre milênio uma vez só, no livro do Apocalipse. Então não existe como fazer doutrina disso, porque eu só tenho uma voz que trata do assunto. Entenderam isso? Então tem um monte de gente que fica chutando. Olha, tem uma religião que diz o seguinte, diz que a profetisa dessa religião viu o céu aberto. Não, eu vi o céu aberto e eu vi a Arca da Aliança, não é a Arca de Noé não, tá, gente? A Arca da Aliança é aquela que o Indiana Jones está atrás dela até hoje, aquela arca de ouro, de madeira de acácia, né? Que é banhada em ouro, é aquela lá. E lá ficou os 10 mandamentos. Ele diz que Deus mostrou para ela, o anjo mostrou para ela a arca aberta, e ali, o 4º mandamento, que é guardarás o sábado, era o mandamento mais ignorado pelos homens, e por isso era o mais importante. Pronto. Já contou mentira. Qual é o mandamento mais importante, gente? Vamos lá? Lucas capítulo 10. Amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Só aí você derruba o quê? A base da fortaleza. Entenderam isso? Então são coisas que aparentemente aparecem uma revelação, e não são. Entenderam isso? Tem que buscar o que está escrito. Só para você ter, eu já preguei sobre sábado, acho que esse ano, sobre descansar no Senhor, vou contar a notícia para vocês que não sabem. Jesus é o nosso sábado, tá bom? Para você entender?
Ele é o nosso descanso. Fica tranquila, tá bom? Você pode tem que descansar, segunda, terça, quarta, o dia que você tiver folga. Senão o teu corpo não aguenta, você tem que tirar 30 dias de férias. Ou pelo menos que não vai vender os 30 dias de férias para o teu patrão não, que isso é maldade. Não vende, que ele vai querer comprar e vai pagar caro e você vai ter um colapso físico. Você tem que descansar. E viu, maridos que estão me ouvindo? Domingo tira a tua esposa do fogão, ou sábado. Lava a louça, viu? Pelo menos tira as cuecas de trás da porta, não é isso? Bota dentro do cesto. Então você tem que deixar a tua esposa, vamos para a praia, vamos descansar. Aí a escrava está lá, lavando roupa, fazendo comida. Todo mundo na praia se divertindo, aí mãe, está roncando o estômago, qual é a gororoba de hoje? Tem que descansar, entenderam isso, descanso? Posso ouvir um amém, gente? Pelo amor de Deus, não amém, pelo menos, mas moça, então. Então, o que tem? Número 2, negação da autoridade única da Bíblia. Toda falsa doutrina, toda heresia, toda seita vai dizer, aqui está a Bíblia, mas tem um outro livro. Aí você vai ver o livro de Mórmon, você vai ver o livro das Testemunhas de Jeová, que é uma Bíblia onde eles tiram qualquer relação da Trindade, onde está escrito Pai, Filho, Espírito, eles arrancam dali, eles tiram o Espírito, porque são 3 que concordam no céu, 1 João, são 3 que concordam na terra, eles vão tirar alguma coisa, ou vão incluir um livro. Não, é o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ele tem 5 livros acessórios, o livro dos Espíritos, céu e inferno, eles vão colocar mais alguma coisa além da Escritura Sagrada. Eu fico com você só no livro do Apocalipse, que diz, aquele que acrescentar algo ao livro, aquele que retirar algo do livro, esse aí Deus vai julgar ele com rigor. Então, lembre-se, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, quando alguém vier com uma novidade para cima de você, pergunta assim, onde está escrito? E depois pergunta, onde também está escrito? Lembra de Jesus? Em Lucas capítulo 4, você tem que saber o quê? Para você não ser enrolado. Número 3, o poder fica absolutizado num ser humano. Tem um líder que ele se torna o grande papa, a voz dele é mais forte que a voz de Deus. Tem um pastor famosíssimo, na década de 60, ou 70, acho que era 60, chamado Jim Jones. O Chico Anísio, quando era vivo, ele tinha um personagem chamado Tim Tones, que era um desonesto, né? Ele fazia uma caricatura de um sacerdote desonesto. Esse Jim Jones, ele foi expulso da convenção, de uma igreja muito séria, de corte protestante, muito séria, por causa das doutrinas heréticas dele. Ele foi expulso, ele sai dos Estados Unidos e começa uma igreja no Suriname, aqui no norte da América do Sul, aqui, fronteira com o Brasil, inclusive. Ele começa um acampamento e no final das contas, para encerrar a história, ele levou quase 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Celebrou uma ceia, ele colocou veneno e calmante, e, gente, meia dúzia escapou. Aí como tinha um senador ou um deputado americano envolvido nesses assassinatos, envolvido como vítima, ele foi vitimado, ele estava lá investigando o acampamento e se tornou vítima, o FBI veio para o Suriname para quê? Para investigar. Tem um livro, vocês vão gostar muito de ler se um dia vocês tiverem, ele é bem antigo, já deve ter uns 30 anos, chamado Maravilhosa Graça, do pastor, ele não é pastor não, do escritor Philip Yancey. E num dos capítulos, ele trata dessa história, por quê? Porque o investigador do FBI, nosso irmão em Cristo, crente, foi lá e ele fez uma descoberta fenomenal. Qual foi? Em todo o campus, em toda aquela área onde foi estabelecida aquela igreja, que eles viviam numa comunidade, não foi encontrado nenhum exemplar da Bíblia Sagrada, nem aquele Novo Testamento que os gideões distribuem no mundo inteiro, não tinha. Ou seja, o poder ficou absolutizado nele, ou seja, o que ele pregava aí se tornava verdade, e não a Bíblia Sagrada. Estão entendendo aqui? O terceiro, número 4, negação de que Jesus é Deus. É outra coisa, aceita Jesus, é o mestre, é o mártir, é um espírito de luz, mas eles nunca vão dizer que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Eles vão pegar a figura de Jesus e vão reduzir a figura de Jesus, a ponto de ele ser apenas um homem bom, e nunca
como Deus que fez tudo, se fez gente, se fez carne, habitou em nós, morreu na cruz, foi castigado pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Número 4, número 5, negação da salvação pela graça. Qualquer seita vai dizer assim: para você ser salvo, você tem que vestir assim, tem que vestir assado, teu cabelo tem que ir aqui, tem que ir lá, você não pode rapar o sovaco. Imagina, gente, você não rapar o sovaco, você imagina? Gente, o negócio fica ruim, hein, gente? Fica ruim demais. Você não pode fazer a sobrancelha, você não pode usar uma maquiagem, você tem que andar de cabeça. Gente, as seitas colocam regras. As seitas, elas são o quê? Legalistas, autoritárias. Aqui, assim, pior do que isso. O profeta fundador, ele vai dizer o seguinte: somente nós seremos salvos. Então pega uma interpretação absolutamente anômala, absolutamente errada. Por exemplo, os 144 mil testemunhas do livro do Apocalipse são judeus, gente. Eles se convertem, isso é claro. Mas ele fala: não somos nós. Então ele pega um pedacinho da Bíblia, amassa um pouquinho e faz você engolir, e as pessoas engolem. Então eles são autoritários, exclusivistas, dogmáticos. Só eu sei interpretar a Bíblia. Eles são intolerantes e legalistas. Então, o que a gente crê? Na livre interpretação da Bíblia. Você tem que ler. E Deus fala com você. É isso. Eles não, você não pode nem ler a Bíblia. Aqui quem lê a Bíblia sou eu que interpreto a Bíblia, e aquilo que eu interpreto, vocês têm que aceitar. Não, pastor. Ó, a Bíblia diz o contrário aqui. Por exemplo, eu sempre falo que todo mundo que vê anjo na Bíblia se borra de medo. Todo mundo que viu anjo na Bíblia, todo mundo. Gente, leva o papel higiênico para ele, que ele se borrou. Vai trocar a cueca, vai trocar. Por que isso? Aí ele veio comigo: não, Maria não ficou com medo. Aí eu falei: não, bora ver Lucas aqui, abre Lucas 1, Lucas 2, gente. Todo mundo fica aterrorizado, assustado. Eu queria mesmo que ele me mostrasse lá que não ficou. O anjo já chega assim: não tenha medo. Ele já vem falando assim: ó, calma, que eu sou do bem. Calma que eu sou amigo. Como diria Buzz Lightyear, eu venho em paz. Gente, ele tem que falar isso porque as pessoas têm medo. Então, se um dia eu prego uma bobagem, gente, se você me ama, pastor, isso aqui que o senhor pregou está completamente fora do contexto bíblico. Por quê? Porque eu quero levar meu povo para o céu. Não é verdade, gente? E é por isso que eu me dedico tanto à Escritura Sagrada, ao ensino, não só daquilo que eu aprendi no passado, mas daquilo que eu aprendo hoje e vou aprender amanhã. Na seita, não. Eu falei, está falado. Se eu falei errado, vai ficar errado. Vocês entendem isso? Então, número 4, rebelião à autoridade. Pecado do diabo. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal. Pastor João, me ajuda aqui. Você consegue tirar uma cadeira e botar aqui? Qualquer uma. Obrigado. Quero mostrar para vocês o que acontece com a rebelião, com o rebelde. Ó, eu vou sentar aqui para vocês entenderem. Você imagina que eu estou sentando num lugar que não tem luz. Trevas mesmo. Já ficou num lugar assim que de repente apaga a luz, você não vê nada? Já aconteceu com você? Já aconteceu você estar numa estrada que não tem luz, não tem nada, e de repente, sem querer, você desliga o farol? Já aconteceu contigo? Você vai passar uma seta, vai ligar o limpador de chuva, você desliga a luz, fica na escuridão, é isso. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal. Ó, eu tenho uma perspectiva de perseguição de espírito de morte aqui. Aflição, aflitos, acorrentados. Imagina que meu pé e minha mão estão acorrentados, minhas mãos estão acorrentadas, eu não consigo sair. Por que eles estão assim? Por que eles não enxergam? Trevas é um lugar onde você não tem solução. Pastor, eu não enxergo solução. Na sombra mortal, eu tenho medo das coisas, do casamento, da minha empresa, do meu negócio, da minha vida, de tudo que eu tenho, morrer, acabar. Está aqui, ó. Aflição e lugar onde não tem liberdade. Eu não consigo sair dessa situação, pastor. Por quê? Pois se rebelaram contra as palavras de Deus, Bíblia Sagrada. Desprezaram os desígnios do Altíssimo, princípio de Deus. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Olha só, gente. Eles tropeçaram
e não houve quem os ajudasse. Então eu sento para mostrar para você o seguinte, que eu não tenho como sair daqui, eu estou acorrentado nas trevas. Incapacidade de enxergar saídas para a crise. Pessoa rebelde, ela vai falar o seguinte para você: pastor, para mim não tem jeito. Ele vai dizer, isso é impossível resolver. Qualquer quebra-cabeça na história dela, dessa pessoa, é insolúvel. Não dá. É um problema que ele não consegue achar a resolução. Agonia e sofrimentos inexplicáveis. Atormentado e aprisionado em dores e aflições mortais, castigado pela ausência de socorro. O nome disso aqui é rebelião. Uma pessoa rebelde na Bíblia, por exemplo, é Jezabel. Jezabel, ela se rebela contra o Deus do marido dela, que é Acabe. Como é que ela termina, gente? Sem saída. Ela morre devorada por cães. Em Apocalipse capítulo 2, verso 11 e verso 12, Deus, ele fala para o pastor da igreja. Olha como é que o pastor da igreja, gente, ele tem uma responsabilidade. Ele fala o seguinte: eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. Quer dizer, ele dá púlpito para gente que não devia dar. Ele dá papel de ensino de liderança para alguém que não devia ter. Quem anda comigo sabe disso, gente. Eu fico testando, eu fico provando. Você não me vem colocar qualquer pessoa aqui, você me vem? Aliás, eu vou dizer uma pessoa que eu vou trazer aqui, vocês vão gostar. Esse cara anda com a gente há muito tempo, pastor Eurípides Mendes, vai estar no congresso cá entre nós, e vai pregar. Eu estou pensando, estou vendo se ele prega domingo de manhã ou domingo à noite, emendando aqui na igreja. Esse cara é bom demais. Pensa um homem comprometido com o evangelho. Então, eu testo, apesar de qualquer um pastor tem um irmão que prega bem, rebanho é meu. Se ele fizer e falar qualquer bobagem, eu presto conta para Deus. Você pensa que a bênção de Deus não funciona? Você quer ver uma coisa? Malaquias capítulo 2, verso 1. Eu vou pedir o pessoal da mesa de som me ajudar aí. Malaquias 2, 1. Você pensa que ficar debaixo de qualquer autoridade, qualquer cobertura? Malaquias capítulo 2, olha só. Agora, gente, a palavra profética para o pastor. Ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Verso 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Já viu gente que dá honra para o ministério, dá honra para a sua vida, ministério pastor fulano, aqui nós adoramos a senhora não sei do que, servimos ao santo não sei das quantas, honra só para o Senhor. Se não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, diga maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. É o pastor que está em pecado pregando. Ele está abençoando, que está chegando em você a maldição. Isso é sério ou não é, gente? É sério, gente. A vocação pastoral é sério. Porque você não pode sair distribuindo título de pastor para qualquer um. Como é que você vai fazer isso? Não, existe uma exigência e o pastor tem que ser irrepreensível. Vocês entendem isso, gente? O cuidado pastoral, pode voltar. A rebelião acontece de uma mulher chamada Jezabel e que o pastor tolera. Pior do que isso, ela fica envenenando a igreja. O que ele fazia? Ensinava os crentes a viver da imoralidade sexual e a comer do sacrifício dos ídolos. Já ensinei para vocês que a comida é um dos elementos do pacto. Coma o pão, beba o cálice. Esse é o cálice de um novo pacto, de uma nova aliança, que enfraquece e termina os pactos anteriores. Estou fazendo uma nova aliança com vocês. Amém, gente? Rebelião, autoridade. Reexclusão e enfermidades singulares. Porventura tem falado somente, o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? E olhou Arão para Miriam, e eis que estava, diga, leprosa. Miriam, gente, ela era mais velha que Moisés. Vamos deixar isso claro?
Miriam é a mocinha, é a filha de Joquebede, que vai pegar, coloca o irmãozinho no cesto, junto dos juncos, não é que pegou, jogou no Nilo, e o jacaré, o crocodilo, quis pegar, não foi nada disso. A Bíblia diz que ela pegou e colocou o cesto perto dos juncos, aonde a filha do faraó costumava se banhar. Eu não sei se ela tomava banho todo dia, porque tem esses países, tem gente que toma banho uma vez por semana, tem, uma vez por mês. Você sabe que é aquela catinga velha, né? O desodorante vence, e o corpo começa a apodrecer. Mas daquele dia, ele já tinha, ó, essa moça vem aqui para tomar banho de vez em quando. Ela foi lá, só podia entrar mulher, naquela área do rio, botou o bebê. Ela que, com Deus, conspirou para Moisés virar o príncipe do Egito. A moça pega ele, nossa, como eu sou grato por você, Miriam, porque se não fosse você na minha vida para cuidar de mim, quando eu não tive força, quando eu não tinha maneira de me cuidar, você cuidou de mim. Inclusive você me pegava da filha do faraó e me levava para a mamãe me amamentar. Lembra disso? Ela ganha grana para amamentar o próprio filho. E quem foi que fez o negócio? Miriam, sou muito grato. Só que Deus, quando chama, não chama Miriam, chama Moisés, que é o caçula. Ainda tinha Arão, era Arão e Joquebede, os 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. Ô caçula, você não vai mandar em mim não, Deus também fala comigo. Isso é Números. E aí Números capítulo 12 tem uma rebelião, não vou obedecer não. Esse pastor não manda nada, ele é mais novo que eu, ele é mais jovem do que eu. Gente, Deus chama ela para uma conversinha. Vem cá, Miriam. Ó, quando eu falo aqui em Israel, através de sonhos e profecia, sonhos e visões, eu falo. Mas com Moisés, ó, eu falo na lata, é face a face, é na cara. Eu não falo por enigma, tive um sonho, tive uma visão, não. Com ele vê como o Senhor vê. Ele fala, mas agora você vai ficar leprosa do lado de fora por uma semana. Pra você aprender o que a rebelião faz. Então a rebelião, ela é muito nociva, gente. Gente que se rebela contra o pai, contra a mãe, logicamente, que chega uma hora que você rompe com o pai, com a mãe, que você se casa. O homem deixa pai e mãe, se une a mulher, vai viver uma outra história, vai começar uma história nova. Agora, quando você sai sem bênção, esse é o problema da rebelião. Rebelião contra pastor. Gente, pastor pega essa palavra aqui e abusa de ovelha. Não usa. Tem um monte de gente que chega no meu gabinete estourado, falando assim, pastor, nunca mais queria voltar para uma igreja. E aí você tem que restaurar os cacos de uma vida de um pastor abusador, despreparado, fora do tempo, fora do momento, que machucou aquela vida e no final, agora pastor, cola os pedacinhos com super bond aqui, com essa cola que vem do céu, do Espírito de Deus, me ajuda. Esse também responde para o Senhor. Então, os dois lados do pêndulo não tem moderação. É por isso que o pastor, eu tenho um vice-moderador, Darcy Saldanha, que leva o nome da nossa praça aqui, foi vice-moderador 40 anos dessa igreja, tantos anos, 40 não, porque ele não tem tudo isso de idade, né, Darcy, para ter sido, mas foi durante muitos anos. O vice, e quem é o moderador da igreja? É o pastor, é aquele que equilibra, que traz equilíbrio. Jezabel, eu citei aqui Apocalipse 2, 20 e 21, eu falei 11, 20, 12, 20 e 21, é a mesma coisa, vou colocá-la numa cama. Então tem um monte de enfermidade, você está tratando, por que essa enfermidade não foi embora? Aí uma das coisas que eu pergunto é, como é que foi tua saída de casa com teu pai e com a tua mãe? Como é que foi a tua vinda para cá, para a igreja? Vocês entendem isso, gente? A rebelião não faz a gente subir, não, gente. A rebelião faz a gente voltar. Isso não significa que você vai ficar para sempre debaixo de uma autoridade que não te alimenta, que não cuida de você, que não promove a tua vida espiritual. Mas você não pode sair em rebeldia. Pai, mãe, agora eu vou trabalhar, vou me casar, quero a tua bênção. Tem pai e mãe que não vai abençoar. Não, quero você aqui, você não pode casar, você tem que cuidar de mim para sempre, tem que cuidar da tua mãe para sempre. Então, tem pai e mãe que adoece a vida do filho, mas uma hora você tem que romper. Da mesma maneira, a autoridade espiritual também pode adoecer ou liberar. Gente, chega uma hora que Jesus diz o quê? Vinde a mim, depois ele diz o quê? Vinde após mim, aprende comigo. Depois ele fala, ide. É isso, gente. Isso vai acontecer com você e com teu filho. Uma hora, alegria, meu filho vai casar.
Você chora de emoção, mas chega uma hora que ele tem o quê? Ele vai ter que ter as suas próprias convicções a respeito do casamento que ele vai fazer e da família que ele vai construir. E vai acontecer com o meu neto, com a minha neta, quando ele sair de casa. Entendem isso, gente? Está claro? Então, cuidado com a rebelião. Quando a pessoa tem uma enfermidade, uma alergia assim, deixa eu consertar, né? A gente está falando de fortaleza, não está falando como consertar. Aqui nesse caso, gente, é impressionante. Basta você voltar e pedir perdão para o outro. Quero pedir perdão, saí em rebelião, me separei do meu... Mãe, bota a mão na minha cabeça, pastor, me ajuda, me socorre. Isso resolve assim, ó. Já tive exemplos, a moça não engravidava, tinha uma palavra de maldição do pai, o pai falava para ela e para o namorado dela, se vocês engravidarem, eu mato vocês, eu mato. Gente, essa palavra de morte ficou, o útero dela secou. Não, gente, não engravidava de jeito nenhum. E eu conheci ela por quê? Porque o irmão dela ficava muito endemoniado, mas muito. Eu acabei entrando na história familiar, entrei em Jericó, né? Aí um dia era dia dos pais, ou véspera dos pais, eu falei, vem cá, você quer ser vô? Ele, quero. Então bota a mão sobre a barriga da sua filha e a outra mão sobre a cabeça. Foi assim. Retira essas, eu vou fazer uma oração. Eu retiro essas palavras que eu disse no medo. Qual era o medo dele? A vergonha de uma filha engravidar. Por quê? Porque ele tinha medo. Eu retiro, eu abençoo o teu ventre, eu lanço fertilidade sobre o teu ventre. Gente, no mês seguinte, geralmente demora 2 meses, né? Ela falou, pastor, minha regra atrasou. No outro mês ela já, pastor, estou grávida. Então a rebelião, ela é quebrada com o quê? Com a humilhação. Os humilhados são exaltados. Entenderam isso? Não é simples. Aliás, é simples, mas a pessoa tem que ir lá e não pode ser orgulhoso. Porque esse é o próximo problema aqui, a ausência de perdão. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Presta atenção nesse texto. Efésios capítulo 4 está dizendo que o diabo tem um lugar. Chama-se ódio. Essa palavra aqui, não dê lugar ao diabo, ele não está falando para o ímpio não, gente. Está falando para mim, está falando para você. Está falando para o rei Davi, está falando para o rei Saul, está falando para Abraão, está falando para Paulo, para Pedro, para João. Não dê lugar ao diabo. Essa palavra é topos. Topos é permissão, jurisprudência. Olha, ele está me dando permissão para entrar na vida dele. E ele dá a solução. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia serão tirados dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Presta atenção, quando você perdoa, aprenda isso, você está tendo prejuízo. Vou repetir. Perdoar é ter prejuízo. Calma que eu vou complementar. Porque enquanto você quiser continuar a cobrar essa dívida, você nunca vai sair da prisão. A amargura é uma prisão que você entra porque você não perdoa. É por isso que na cabeça da gente é injusto. Não, ele não pode ser perdoado. Você já viu assim, que há uma indignação geral, quando um juiz, o STF vai dizer assim, paf, ele está absolvido? E você queria o quê? Não, ele tem que ficar preso, ele tem que pagar caro pelo que ele fez, não é isso? Ele não pode ser feliz, porque ele causou infelicidade em mim. Já repararam isso? Olha para mim, acontece a mesma coisa com a gente, sabia? Igualzinho. O presidente do STF lá do céu, que é Deus, absolve a gente dos nossos pecados. Aí ele fala, agora você tem que absolver. Quando você é liberto, Mateus capítulo 18, a confusão toda começa com quem? Com Pedro. Se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu perdoarei. Jesus falou assim, você errou no Enem que você fez. Ele fez o Enem, ele fez a questão e ele foi reprovado. Ele fala, se o meu pecar contra mim 7 vezes, eu perdoarei. Ele vai dizer, não
Não te digo 7, mas 70 vezes 7. O que ele está dizendo? É que o perdão você não pode controlar. Porque se você não perdoar, quem fica preso é você. Aí ele conta a história do credor incompassivo, aquele cara que devia um trem de ouro. Não era um vagão de trem, não. Era um vagão com um trem com 1 milhão de vagões de ouro, cheio de ouro. Ele tinha uma dívida impagável. Trilhardário, eu não sei nem como é que chama, trilionário, bilionário, sei lá qual o nome que se dá. Gente, ele devia, vou usar o nome aqui, catupilhões. Já ouviram essa expressão, catupilhões? Ele devia muito, não tinha como pagar. Aí ele é perdoado, mas aí tem um outro, que deve para ele o quê? 300, 100 denários, nem 300, 100 dias de trabalho, que hoje dá 1.000, 2.000, 3.000, uns 4.000 reais. Ele não perdoa não, vai pagar o que você deve. Aí o juiz fala assim, traz ele de volta aqui. Você vai ficar preso até pagar o último centavo. E você vai ser atormentado por quê, gente? Verdugos, atormentadores. Na verdade, quando você não perdoa, é você que fica preso e você fica atormentado. Ano passado veio aí uma cunha aqui, falou que a ausência de perdão é você segurar uma brasa na mão acesa assim, ó. Sabe aquela brasa? E não soltar mais. Só quem está se ferindo é você. Quando você solta, não é que aquele, escapou ileso. Como é que é? Não, pastor, porque eu perdoei, ele escapou ileso. Não. Você saiu dessa prisão. Por quê? Porque a ausência de perdão é uma idolatria. Fulano me deve. Eu estou vendo ele feliz, eu estou seguindo ele no Instagram, estou seguindo as publicações dele no Facebook, ele está todo feliz. Mentira. Instagram. Já viu aquele casalzinho? Dá um sorriso para fora. Não, sai para lá, não quero. Aí publica a foto sorrindo, mas na verdade eles estão vivendo aquele mistério daquela confusão. Aí você acorda pensando nele, você passa o dia pensando nele, você passa a noite pensando, você sonha nele, você torce contra ele. Já viu isso? Quem fica preso é você. Aquela idolatria no teu coração, você gira em torno dela. Entenderam isso, gente? A ausência de perdão, aí é uma confissão que eu faço para a igreja e para toda a torcida da raça rubro-negra, da fiel corintiana, da torcida independente do Paraná, que está aí também. Vou falar para todo mundo, tá bom, gente? Aprendam isso. As piores prisões espirituais que eu enfrentei, as piores batalhas espirituais, as piores guerras espirituais que eu enfrentei, pessoas assim, terrivelmente possessas, endemoniadas, estavam presas aqui, ó, na ausência de perdão. Isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. As grandes manifestações violentas estão aqui, ó. Ódio. O ódio, pai e mãe, eu me lembro de manifestações que a mãe estava do lado, o espírito imundo não saía de jeito nenhum. Gente, a mulher, eu vi que era uma mulher de Deus, até o jeito dela se vestir, sabe quando parece aquele crente típico, de coque, de saia, eu falei, essa mulher é crente. Havia um ódio da filha com a mãe, eu falei assim, mãezinha, você pode ir para o lado de fora? Ela fez um bico e foi. Gente, na hora que a mãe saiu, o demônio foi embora. Ódio. Entenderam? Então a amargura é o que eu sinto contra você, porque você causou uma infelicidade, uma injustiça na minha vida. Então eu tenho o direito de falar o seguinte, você está condenado, não sai mais dessa prisão, mas na verdade quem sai da prisão é a gente. Todo mundo entendeu isso, gente? Então perdoa e deixa que Deus vai resolver. Sintomas da amargura, número 1. A pessoa vai dizer para você, pastor, eu sinto uma dor. Aí você vai no cardiologista, angina, não. Você está tendo uma pressão, que está com uma veia entupida aí, está precisando botar um stent. Não, mas eu sinto uma dor, um peso no peito. Calabouço, uma prisão na tristeza permanente. Pastor, eu não consigo ser feliz. Nada me alegra, nada. Eu sempre acho que eu vou chegar e vou conseguir alguma coisa para eu ser feliz.
vou terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Aí não é feliz. Aí, a hora que eu comprar o carro, eu vou ser feliz. Aí compra o carro, não é feliz. A hora que eu comprar meu imóvel, eu vou ser feliz. E não é feliz. A hora que eu terminar de pagar meu imóvel, eu vou ser feliz. Não é feliz. A hora que eu casar, na hora que eu for ordenado no ministério, eu vou ser feliz. Nada. Ele fica preso numa tristeza permanente. Ele tem transtorno de ansiedade seguido de depressão. A ansiedade é uma descarga de noradrenalina que é disparada pelos nossos medos futuros. É por isso que Salmo 23 é uma vacina contra a depressão. Ele não, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nada algum. Porque eu sei que no final vai ter uma mesa posta, Deus vai preparar diante dos meus adversários. Reações agressivas com ira e descontrole. Eu não tenho nem pavio, pastor, já ouviram isso? Talvez você tenha falado isso. Existe por trás disso o quê? Uma raiva, um ódio, impulsos de vingança, desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Se sou eu, se é meu filho, esse desejo que você tem de se tornar juiz contra a vida de alguém, você está lidando com ódio contra alguém ou contra você mesmo, hein? É isso. Desejo de fazer justiça, murmuração e maledicência e incredulidade. Eu duvido uma pessoa amarga, ela tem alguma coisa contra você, contra mim, eu tenho algo contra você, e ela vai dizer assim, duvido, ela vai dizer, não tem Cristo que dê jeito, no coração dela, não existe uma possibilidade do impossível de Deus entrar na vida dela, ela é incrédula mesmo, não vai acontecer, eu estou fazendo aqui, mas nem vou passar nessa prova, eu já fui reprovado 3 vezes para tirar a carteira de habilitação, não vou passar. Entenderam isso? Entendeu como é que a fortaleza, ela está onde, gente? Ela está aqui, está dentro da cabeça da gente. Então a fortaleza, ela não está no mundo espiritual, ela está aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir sua fortaleza, como? Anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra a palavra de Deus, é a rebelião. A Bíblia fala, perdoa, você fala, não vou perdoar. A Bíblia diz, devolve, ele diz, não vou devolver. Vocês compreendem isso? É um desejo de você fazer do teu jeito e não do jeito de Deus. Ele vai falar de novo, levando cativo todo pensamento em obediência a Deus. Aí está a chave. Vamos ficar em pé e vamos encerrar em nome de Jesus. Hoje eu estou dando para você que nos segue ferramentas para você entrar dentro das fortalezas e para você ajudar as pessoas. Não deixa entrar no teu coração nenhum sentimento de soberba, de orgulho. Não deixa. Tudo que a gente faz, se faz com compaixão, tudo que a gente faz com amor, tudo a gente faz para libertar cativos, das suas doenças, das suas dores da alma. Quero mais uma vez convidar vocês, toda terça-feira, às 20 horas, tem Clínica da Alma, vocês têm aí um casal pastoral, e um monte de gente ajudando vocês, que tem assim muita preparação para cuidar. Todos os dias em Bom Retiro, tem um pastor de plantão, treinado para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós temos à noite, na madrugada, pastores de sobreaviso. Sabia disso? A igreja aqui é muito bem organizada, gente. Muito bem organizada. E a gente está aqui para cuidar de vocês. É isso que a gente sabe fazer. Foi isso que Deus mandou a gente fazer. Amém? Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Se você aí, nem vou convidar você a vir aqui na frente. Não vou fazer isso não. Deus está aí e Deus está aqui também. Se você tem uma fortaleza no teu coração, só bota a mão no teu coração assim, tem aqui, pronto. Eu quero destruir essa fortaleza, só isso. Eu quero destruir essa fortaleza que tem no meu coração. Pode ser por gente de perto, gente de longe, gente que já morreu. Você tem um ódio, você tem uma dor, uma decepção que você não consegue perdoar. Bota a mão no seu coração. Se você tem gente perto de você que você está falando assim, puxa pastor, essa pessoa tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Bota a mão no seu coração. Você quer ver? Deus vai usar você para falar com ela sobre isso. Amém? Deus e Pai querido,
tanta gente, Pai, dentro desses cativeiros, dentro dessas prisões, enjauladas em fortalezas. Pessoas que usaram da rebelião, achando que iam se libertar, mas acabaram mais presos ainda. Gente que não consegue perdoar, que tem pedido contas de pessoas que não vão poder pagar, pessoas que se afastaram do Senhor desde o berço. Seus pais ensinaram eles a pecarem, eles não conseguem sair disso. Pessoas que quebraram alianças, pessoas que desonraram pai e mãe. Eu quero lançar uma palavra de liberdade. Seja livre em nome de Jesus, o teu Senhor, o nosso Salvador. Senhor Deus, nós entregamos aqueles que nos devem nas tuas mãos. Nós decidimos hoje perdoar. Nós sabemos que é o Senhor que vai cuidar deles. O Senhor é justo juiz. O Senhor é longânimo, benigno, compassivo, mas o Senhor é justo. Entregamos essas vidas nas tuas mãos. Entregamos as nossas próprias vidas. Muita gente aqui é o próprio odiado. Muita gente que está ouvindo a gente pelo YouTube, pela rádio, sabe que ele foi a razão da destruição, mas ele quer recomeçar, ela quer recomeçar. Então nós damos uma palavra no mundo espiritual, liberando cada uma dessas vidas, dessas prisões. Trazemos uma palavra de cura, que toda enfermidade que tocou no corpo dessas pessoas, Pai, essas pessoas que se revoltaram contra a tua palavra, contra a liderança, que todas as enfermidades sejam retiradas, porque o teu filho Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E agora, Pai, que a certeza da salvação e da vida eterna seja derramada, seja trazida para o coração dessa vida, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas 1772, aqui em Curitiba. Nós existimos para abençoar você, amém? Levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, agora e sempre. A igreja diz o que, gente? Amém, glória a Deus, vá em paz.